ecos de um passado esquecido, tecnologias que desafiam o tempo. E aí, pessoal curioso, sejam muito bem-vindos ao Canto Curioso. Hoje, vamos desenterrar segredos que a história oficial muitas vezes prefere varrer para debaixo do tapete. Já pararam para pensar que as civilizações antigas poderiam ter dominado conhecimentos e tecnologias que, até hoje, deixam nossos cientistas de cabelo em pé? Vamos explorar artefatos e construções tão avançados que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Se você adora um bom mistério e acredita que o passado ainda tem muito a nos ensinar, você está no lugar certo. Já vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo. E claro, se ainda não é inscrito, clica aí no botão de inscrição e ativa o sininho. Prometo que a viagem de hoje vai valer a pena. Vamos nessa? Vamos até o Peru, para a região de Ica, onde Basílio Ushuaia apresentou pedras gravadas. As pedras de Ica mostram humanos e dinossauros, mapas, telescópios e cirurgias. A datação é controversa. Alguns estudos sugerem que são antigas, mas as gravuras são discutíveis. Muitos arqueólogos consideram-nas uma fraude. Ushuaia pode tê-las criado para turistas. Dr. Javier Cabrera acumulou mais de 11.000 exemplares, acreditando serem de uma civilização perdida. A ciência oficial é cética. E se algumas forem genuínas, o que isso significaria para a história? As pedras de Ica desafiam nosso entendimento. Elas são um enigma provocador, desafiando-nos a olhar além do convencional. Preparem-se para um dos maiores quebra-cabeças criptográficos, o manuscrito Voynich. Datado do início do século XV, repleto de ilustrações bizarras e escrito em um alfabeto desconhecido, resistiu a todas as tentativas de decifração. Guardado na Biblioteca Binek de Yale, é um objeto de fascínio para linguistas, criptógrafos e historiadores. As teorias sobre sua origem variam de compêndio de conhecimentos alquímicos à obra de um gênio excêntrico. Mesmo com os avanços da inteligência artificial, o manuscrito Voynich continua a guardar seus segredos. Seguimos para o Egito Antigo, ao Templo de Hathor, em Dendera, onde encontramos baixos relevos conhecidos como as Luzes de Dendera. Essas imagens mostram figuras humanas segurando objetos que se assemelham a lâmpadas elétricas gigantes. A teoria sugere que os antigos egípcios dominavam a eletricidade, mas a egiptologia tradicional oferece uma interpretação simbólica. O bulbo seria uma flor de lótus, e a serpente representaria o deus Har-Somptus. A ausência de fuligem pode ser explicada pelo uso de lamparinas a óleo de alta qualidade. Apesar das explicações ortodoxas, a semelhança visual com lâmpadas modernas continua a alimentar a imaginação. As luzes de Dendera permanecem como um fascinante ponto de interrogação. Nossa próxima parada é a antiga Assíria, onde foi descoberto um objeto conhecido como a lente de Nimrud. Esta peça de cristal de rocha, com cerca de 3.000 anos de idade, pode ampliar imagens em cerca de 3 vezes. A grande questão é: qual era o seu propósito? Teria sido usada por artesãos para criar entalhes cuneiformes ou parte de um telescópio primitivo? A maioria dos acadêmicos acredita que a lente era uma peça decorativa ou uma lupa usada por joalheiros. A lente de Nimrud continua a lançar uma sombra de dúvida sobre nossas suposições acerca das capacidades tecnológicas do mundo antigo. Vamos agora para o Iraque, onde foi descoberto um objeto conhecido como a Bateria de Bagdá. Este vaso de cerâmica, contendo um cilindro de cobre e uma haste de ferro, poderia gerar uma pequena corrente elétrica. Se a bateria de Bagdá realmente funcionava como uma fonte de energia, qual seria sua aplicação? Galvanoplastia, rituais religiosos ou fins medicinais?
Muitos arqueólogos permanecem céticos, argumentando que não há evidências textuais que corroborem o uso de eletricidade na antiguidade mesopotâmica. Apesar das controvérsias, réplicas da bateria de Bagdá demonstraram que ela pode, de fato, gerar eletricidade. Nossa jornada nos leva à Índia, ao Pilar de Ferro de Delhi, uma maravilha metalúrgica que resiste à corrosão há mais de 1.600 anos. A composição do pilar, com alto teor de fósforo e ausência de enxofre e magnésio, contribuiu para a formação de uma camada protetora de óxido de ferro hidrogenado. Como os antigos metalúrgicos indianos conseguiram essa proeza? Eles teriam um conhecimento empírico avançado sobre as propriedades dos minérios. O Pilar de Ferro de Delhi é um testemunho impressionante da sofisticação da metalurgia indiana antiga. Ele nos lembra que nem toda a tecnologia antiga era primitiva. Vamos para a Rússia, onde foi descoberta a Pedra de Dashka, um mapa em relevo tridimensional dos Montes Urais. A análise da pedra revelou que ela é composta por 3 camadas distintas, e a tecnologia usada para criar este relevo é desconhecida pela ciência moderna. A datação sugere uma idade de 120 milhões de anos, o que desafia completamente nosso entendimento da evolução. Muitos geólogos questionam a interpretação, sugerindo que as formações na pedra podem ser naturais. A Pedra de Dashka permanece como um objeto de intenso debate e especulação. Voamos para o deserto do sul do Peru, para contemplar as linhas de Nazca, geóglifos gigantescos gravados no solo do deserto. As figuras incluem representações de animais, plantas e formas geométricas, muitas das quais só podem ser apreciadas do alto. A grande pergunta é: por quê? Qual era o propósito dessas imensas obras de arte terrestre? Muitos arqueólogos acreditam que as linhas tinham um propósito ritualístico e religioso, possivelmente relacionadas a cerimônias para invocar água e fertilidade. As figuras de animais poderiam representar divindades ou espíritos da natureza. Autores como Erich von Däniken popularizaram a ideia de que as linhas de Nazca poderiam ser pistas de pouso para espaçonaves extraterrestres. Independentemente de seu propósito original, as linhas de Nazca continuam a ser um testemunho monumental da engenhosidade de uma cultura antiga. Nossa penúltima parada nos leva aos Andes bolivianos, para o sítio arqueológico de Pumapunku. Famosa por suas pedras megalíticas cortadas com precisão espantosa, Pumapunku desafia qualquer lógica construtiva convencional. Os blocos de pedra possuem superfícies perfeitamente planas, ângulos retos, impecáveis e encaixes justos. Como uma civilização sem ferramentas de ferro conseguiu extrair, transportar, cortar e montar essas pedras colossais? As teorias convencionais sugerem o uso de ferramentas de pedra mais dura e uma enorme força de trabalho. Alguns pesquisadores argumentam que essas explicações são insuficientes e apontam para a possibilidade de tecnologias perdidas. A datação do sítio é controversa, variando de alguns séculos depois de Cristo até milhares de anos antes. Pumapunku permanece como um testemunho de uma capacidade de engenharia que beira o incompreensível. E chegamos ao topo da nossa lista. O mecanismo de Antikythera. Descoberto em 1901, este dispositivo é um computador analógico astronômico datado do século II ou I a.C. Composto por um intrincado sistema de engrenagens, ele modelava os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas conhecidos na antiguidade. Ele era capaz de prever eclipses solares e lunares, indicar as fases da Lua e marcar as datas dos Jogos Olímpicos. A complexidade do design é espantosa para a época. O mecanismo de Antikythera revolucionou nossa compreensão da ciência e da tecnologia gregas antigas. Ele nos força a repensar o que era possível no mundo antigo. E aí, pessoal? Que viagem, hein? Percorremos milênios de história,
explorando tecnologias que desafiam tudo o que aprendemos. Essas descobertas nos mostram que o passado não é um livro fechado, mas um campo aberto para investigação. Cada um desses artefatos nos convida a questionar e a duvidar das narrativas simplistas. Agora eu quero saber de vocês. Qual dessas tecnologias antigas mais explodiu a sua cabeça? Deixem aí nos comentários. Valeu demais pela companhia e até a próxima investigação aqui no Canto Curioso.